A Alemanha confirmou o primeiro surto de febre aftosa em 40 anos, com casos registrados em búfalos de água em Berlim. A notícia trazida aqui no Mercado e Companhia na última sexta-feira reforça a necessidade de vigilância sanitária, principalmente em países que buscam manter o status de livres da doença, como é o caso do Brasil. Apesar do avanço na erradicação da febre aftosa no país, a doença ainda representa um risco significativo. Nós vamos ver agora uma arte para poder entender melhor, né? Os dados da Organização Mundial de Saúde Animal apontam que esse risco existe para 77%, tá, da população mundial de gado. As regiões mais afetadas são África, Oriente Médio e Ásia, tá? Enquanto o Caribe e a América Central são consideradas livres aí da doença sem necessidade de vacinação. A estimativa é que nos países afetados, né, as perdas anuais possam ultrapassar os 20 bilhões de dólares. Já em territórios livres da febre aftosa, como a União Europeia e o Brasil, a reintrodução da doença poderia causar prejuízos acima dos 8 bilhões de dólares. E o Brasil, ele se prepara para receber o certificado internacional de país livre de febre aftosa sem vacinação em maio deste ano. Em meio ao surto registrado na Alemanha, a preocupação com a reintrodução da doença ganha destaque, claro. E sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o analista de mercado e diretor da HN Agro, o Iberville Neto. Boa tarde, Iberville. Obrigada aqui por participar mais uma vez do Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. É um prazer, Priscila. Oi, Iberville, qual que é a sua avaliação como médico veterinário desse foco de febre aftosa registrado na Alemanha depois de 40 anos? Priscila, quando a gente fala da febre aftosa, a gente está falando de uma doença muito pouco relevante do ponto de vista sanitário, né? O problema dela é comercial, são os desdobramentos possíveis em relação ao cenário comercial, tanto para carne bovina como para carne suína. Mas quando a gente fala da ocorrência de um caso, depois de praticamente 40 anos sem casos ali na Alemanha, um ponto importante é de onde veio esse caso, né? Porque é diferente de quando a gente fala, por exemplo, de um caso atípico de vaca louca que simplesmente ele pode aparecer em qualquer animal do rebanho, ele é esporádico, ele acontece. No caso da fitose, não, ela veio de algum lugar. Então a gente tem que acompanhar isso, ver se houve a introdução desse vírus por meio de algum viajante, né? Ou se esse vírus já está circulante ali, talvez na fauna silvestre. Claro que aqui eu não tenho essa informação, eu estou só falando das possibilidades, porque do mesmo jeito que a gente teve uma disseminação importante da peste suína africana, inclusive na Europa, em animais silvestres, e aí a gente pode citar o javali, que também é suscetível à febre aftosa, a gente poderia ter um problema maior. A gente não, né? A Alemanha e os países vizinhos, um problema maior se isso começar a se espalhar via fauna silvestre. Agora, se foi o caso de alguma introdução, algum alimento contaminado que chegou e houve esse contato, que seria o melhor caso possível para essa situação atual, aí com as medidas de contenção é possível que isso seja resolvido. Vamos acompanhar. Temos que acompanhar. Agora, voltando ao foco aqui para o Brasil, né, traçando alguns cenários. Com a suspensão da obrigatoriedade de vacinação em todo o território aqui nacional, quais os principais desafios aí para garantir a vigilância sanitária nas regiões pecuárias? O que é preciso fazer? Priscila, a vigilância se torna ainda mais relevante, né? A gente vai tendo um rebanho não imunizado, então a vigilância de fronteiras ganha relevância com a nossa fronteira seca aqui de milhares e milhares de quilômetros. No caso, a vigilância também em portos e aeroportos. Não tem muito, vamos dizer, não tem muito segredo além de uma vigilância constante. Não tem segredo, entre aspas, né? Teoricamente, é só o que se pode fazer. Só que, por outro lado, isso é um risco que a nossa pecuária vai passar a correr. Traz alguns benefícios do ponto de vista comercial, mas eu diria que o risco é bem maior do que o próprio benefício. Mas também não, vamos dizer, é o objetivo de qualquer programa sanitário ir evoluindo nessa direção e chegar a esse status. Eu não sei até que ponto existiria outra possibilidade, mas eu tenho, para falar a verdade, um pé atrás com a situação do Brasil livre de febre aftosa sem vacinação, sim. Agora, com essa
erradicação aqui da doença no Brasil, quais novos mercados podem ser conquistados? O que muda, por exemplo, para a exportação de carne bovina? Os principais mercados que talvez, vamos dizer, mudem o status, ou que tendem a ir na direção de abrir mercado para a nossa carne devido a essa situação, eu diria que são Coreia do Sul e Japão, entre os grandes, né? Quando a gente fala do México, ele abriu o mercado para a nossa carne no início de 2023, e em 2023 começou a comprar mais no final do ano, e em 2024 acelerou um pouco mais as compras. Ele também, no comunicado, foi relatado um benefício da evolução do nosso status contra a febre aftosa. Então, o próprio México citou isso no momento em que abriu o mercado para a nossa carne, essa evolução. E agora eu diria que daqui em diante a gente está falando mais de Coreia do Sul e Japão como possíveis aberturas que podem ser influenciadas e devem ser influenciadas por essa evolução de status. Agora, na sua visão, Iberville, o risco global da febre aftosa, ela afeta a estratégia de exportação brasileira de carne bovina de alguma forma ou não? Priscila, a gente tem que acompanhar essa questão, vamos dizer, onde nós temos a febre aftosa como uma novidade atualmente, que é na Europa, né? Então vamos acompanhar como que isso vai evoluir. Mas do ponto de, se isso não parar por aí a gente pode ter algum reflexo positivo pensando na pecuária aqui em acesso a esses mercados, possivelmente. Eu não colocaria muitas fichas nessa linha de raciocínio, mas seria uma possibilidade. E quando a gente fala de um cenário de carne suína, a Alemanha ela exporta 14% mais carne suína que o Brasil, inclusive. E o Brasil já exporta mais de 1 milhão de toneladas. Aqui, números da FAO de 2023, esse detalhamento, os números mais recentes, eu não tinha disponível aqui na manga, mas a gente está falando de um grande exportador de carne suína e o Brasil pode se beneficiar nessa outra proteína. Agora, se a gente falar de um espalhamento um pouco maior ali, se isso não for contido nesse foco atual, aí a gente tem que ir acompanhando, mas é possível que haja que respingue algum benefício na pecuária brasileira, sim. Vamos continuar acompanhando as notícias. Obrigada, viu, Iberville, mais uma vez aqui, pela sua participação com a nossa audiência. Excelente semana para você.